Bom dia, igreja. Só pegar minhas anotações aqui. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Obrigado, pastor. Há um tempo atrás, é interessante que o Senhor começou a trabalhar algumas coisas no meu coração. E eu ficava com aquilo e eu coloquei aquilo diante de Deus. E quando falaram para estar vindo hoje aqui dar a palavra, às vezes a gente é tentado, não, é melhor que outra pessoa faça, né? Dá aquela vergonha um pouco. Mas é realmente uma gratidão muito grande. A gente não é merecedor de nada e é um privilégio mesmo poder estar aqui nessa manhã, podendo falar um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração. E eu queria ler com os irmãos um texto que está em Lucas 5, a partir do 36. Eu vou ler vários textos, mas esse vai ser o texto-chave. Ali. Amém? Lucas 5, 36 ao 39. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento. Irmãos, eu queria inicialmente agora a gente pegar só o versículo 36, que fala sobre a roupa. Uma roupa velha e a pessoa, como se a pessoa fosse ali, pegasse aquela roupa velha que tivesse algum probleminha, tivesse algum rasgo, tivesse algum manchado, e aí quisesse pegar uma roupa nova, recorta ali e bota em cima daquela velha para consertar. É interessante que o texto diz assim: ninguém tira o remendo da roupa nova, porque não tem lógica. Você vai pegar uma roupa nova, já tem ali aquela roupinha nova direitinho, você vai pegar ela para costurar na velha, estragar a nova, você acaba não consertando nem a velha e perdendo a nova. Fica igual agora, a gente está em agosto, né? No mês de junho, que tem muitas quadrilhas, festa junina, né? E aí a pessoa pega e recorta pedaço de remendo de pano e começa a colocar na roupa, mas eu duvido que alguém fique andando na rua com roupa assim, não anda. Hoje em dia também não sei, né? Porque a moda tá complicada, é roupa rasgada, é muita coisa, mas não é normal, não é o lógico ninguém fazer isso. E eu queria trazer um pouco isso para a nossa vida. A verdade é que a palavra de Deus diz que quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus estava falando com Nicodemos ali em João 3, ele falou que era necessário que a gente nascesse novamente. E a verdade é que muitas vezes a gente acaba não aproveitando dessa nova vida. O Senhor nos dá uma nova vida, nos dá algo completamente novo. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a nossa vida velha e pela nossa sabedoria humana, pelo que a gente acha, não, eu vou remendar aqui aquilo ali. Eu tenho aquela dificuldadezinha ali, então eu vou resolver aquilozinho. Eu tenho aquele pecadinho ali, então eu vou lá, resolvo aquilo, resolvo mais aquele ali, resolvo mais aquele ali e está tranquilo. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que tem tudo ser novo.
Muitas vezes a gente fica muito preso ao que eu penso, ao que eu acho, a que eu entendo que deve ser, e a gente não permite que o Senhor trabalhe na nossa vida e nos faça ser completamente transformados, completamente novos, viver realmente uma novidade de vida. Eu queria até compartilhar um texto que está em 1 Coríntios 3, que tem um pouco a ver com isso, porque a gente pode pensar, mas como assim eu só quero mudar algumas coisas? Porque muitas vezes a gente pensa, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, então está tranquilo. Mas aí nesse texto de 1 Coríntios 3, eu vou ler do 1 ao 3. 1 ao 3. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. E aí, Paulo falando, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? É só até o 3 mesmo. E isso eu acho que fala muito para as nossas vidas, às vezes é algo que a gente precisa realmente refletir, porque quantas vezes a gente não deixa realmente de fazer várias coisas que realmente desagradam a Deus, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas a gente continua tendo problema com o irmão, a gente não respeita uma autoridade, um líder, a gente não libera um perdão. E por isso que eu falei que é muito do eu, porque a gente parando para pensar numa visão de reino, o que é mais importante? É o meu orgulho de não querer resolver um problema, mesmo que o outro esteja mais errado ou esteja errado? Ou o reino de Deus? Nos PGMs agora a gente tem estudado bastante sobre isso, estudado como que às vezes alguma barreira de relacionamentos, um perdão que não é concretizado, uma mágoa que fica no coração, uma dificuldade de relacionamento, como que essas coisas afetam o reino, afetam que o Senhor possa fazer muito mais através das nossas vidas. É algo realmente para a gente pensar o quanto que eu tenho me permitido viver realmente, completamente o novo de Deus para a minha vida, e o quanto que eu só quero, eu vou ver que aquilo ali está erradinho, eu mudo aquilo ali. Daqui a pouco eu vejo aquilo ali, eu mudo aquilo ali. Aí eu mudo aquilo ali, eu mudo aquilo ali, mas na verdade, quando eu vou ver, eu estou igual uma coxa de retalho. Em vez de poder ser algo completamente novo, eu sou algo completamente remendado. E continuando ainda nesse versículo, algo que me chama também a atenção, porque muitas vezes a gente compra uma roupa nova. Aí eu estou lá com aquela roupa nova, e aí eu uso aquela roupa 1 ou 2 vezes, aí daqui a pouco eu jogo aquela roupa no fundo do guarda-roupa, naquela gaveta ali que eu não abro muito, e fica lá no canto. Eu nem lembro que ela mais existiu. Aí daqui a pouco a gaveta, a roupa está lá com mofo, está com teia de aranha, a traça comeu, deixou um monte de furinho. E aí eu quero pegar, daqui a 3 anos eu quero usar aquela roupa. Não tem como. Às vezes a gente acaba fazendo um pouco isso com o nosso relacionamento com Deus. A gente até tem uma vida nova, a gente aproveita esse momento inicial, mas aí a gente pega e coloca no cantinho. Não é aquilo que a gente está sempre usando, sempre lavando, sempre renovando. E, na verdade, o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser diário, ele tem que ser renovado a cada dia. A gente tem que ter uma vida todos os dias consagrados a Deus.
Muitas vezes a gente já tem um tempo de evangelho e eu falo isso, já estou fazendo já 9 anos que eu me converti, está pouquinho ainda em comparação a muita gente, mas já vai ficando um tempinho e às vezes a gente acaba agindo por conta própria, a gente acaba esquecendo um pouco sempre de ter aquele relacionamento tão íntimo. E muitas vezes a gente é tentado a pensar assim, há 5 anos atrás eu fazia, então está tranquilo. Aí pensa no nosso relacionamento com Deus, há 10 anos atrás Deus falou uma palavra comigo. Há 5 anos eu tive uma experiência com Deus. E a gente para para pensar, e semana passada? E ontem? O que o Senhor tem falado nos nossos corações? Se a gente parar para analisar de uma forma mais próxima, o quanto que a gente tem mantido esse relacionamento diário mesmo com Deus. E foi engraçado que essa semana tive uma experiência no trabalho que falou muito comigo nesse sentido. Eu trabalho de escala de turno, então às vezes eu trabalho à noite também. Eu cheguei lá à noite e só tinha um procedimento para fazer, que era algo, assim, é um pouco complexo e demora um tempinho para fazer, mas eu já estava tranquilo, já tem tempo que eu faço aquilo, então já manjo, vamos dizer assim, né? Aí cheguei, poxa, só tem isso, tranquilo, rapidinho faz, tal, só acompanhando a hora aqui. Irmãos, deu tudo errado. Foi engraçado, até o que eu achava que não teria como dar errado, deu errado. Foi algo muito louco. E eu comecei em alguma etapa lá desse procedimento, dá para fica mais tranquilo, só precisa acompanhar assim. Eu comecei a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu comecei a orar, eu comecei a falar assim, Senhor, eu estou acostumado. Quando eu comecei a falar, eu estou acostumado a fazer sempre. Quando eu não consegui nem terminar a frase, o Senhor já começou a falar ao meu coração. E na mesma hora eu... Bom dia, igreja. Só pegar minhas anotações aqui. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Obrigado, pastor. Há um tempo atrás, é interessante que o Senhor começou a trabalhar algumas coisas no meu coração. Eu ficava com aquilo e eu coloquei aquilo diante de Deus e quando falaram para estar vindo hoje aqui dar a palavra, às vezes a gente é tentado, não, é melhor que outra pessoa faça, né? Dá aquela vergonha um pouco. Mas é realmente uma gratidão muito grande. A gente não é merecedor de nada e é um privilégio mesmo poder estar aqui nessa manhã, podendo falar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração. E eu queria ler com os irmãos um texto que está em Lucas 5, a partir do 36. Eu vou ler vários textos, mas esse vai ser o texto-chave. Ali. Amém? Lucas 5, 36 ao 39. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento. Irmãos,
eu queria inicialmente agora a gente pegar só o versículo 36, que fala sobre a roupa. Uma roupa velha e a pessoa, como se a pessoa fosse ali, pegasse aquela roupa velha que tivesse algum probleminha, tivesse algum rasgo, tivesse algum manchado, e aí quisesse pegar uma roupa nova, recorta ali e bota em cima daquela velha para consertar. É interessante que o texto diz assim: ninguém tira o remendo da roupa nova, porque não tem lógica. Você vai pegar uma roupa nova, já tem ali aquela roupinha nova, direitinho, você vai pegar ela para costurar na velha, estragar a nova, e você acaba não consertando nem a velha e perdendo a nova. Fica igual agora, a gente está em agosto, né? No mês de junho, que tem muitas quadrilhas, festa junina, né? E aí a pessoa pega e recorta pedaço de remendo de pano e começa a colocar na roupa, mas eu duvido que alguém fique andando na rua com roupa assim, não anda. Hoje em dia também não sei, né? Porque a moda tá complicada, é roupa rasgada, é muita coisa, mas não é normal, não é o lógico ninguém fazer isso. E eu queria trazer um pouco isso para a nossa vida. A verdade é que a palavra de Deus diz que quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus estava falando com Nicodemos ali em João 3, ele falou que era necessário que a gente nascesse novamente. E a verdade é que muitas vezes a gente acaba não aproveitando dessa nova vida. O Senhor nos dá uma nova vida, nos dá algo completamente novo. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a nossa vida velha e pela nossa sabedoria humana, pelo que a gente acha, não, eu vou remendar aqui aquilo ali. Eu tenho aquela dificuldadezinha ali, então eu vou resolver aquilozinho. Eu tenho aquele pecadinho ali, então eu vou lá, resolvo aquilo, resolvo mais aquele ali, resolvo mais aquele ali e está tranquilo. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que tem tudo ser novo. Muitas vezes a gente fica muito preso ao que eu penso, ao que eu acho, a que eu entendo que deve ser, e a gente não permite que o Senhor trabalhe na nossa vida e nos faça ser completamente transformados, completamente novos, viver realmente uma novidade de vida. Eu queria até compartilhar um texto que está em 1 Coríntios 3, que tem um pouco a ver com isso. Porque a gente pode pensar, mas como assim eu só quero mudar algumas coisas? Porque muitas vezes a gente pensa, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, então está tranquilo. Mas aí nesse texto de 1 Coríntios 3, eu vou ler do 1 ao 3. 1 ao 3. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. E aí, Paulo falando: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? É só até o 3 mesmo. E isso eu acho que fala muito para as nossas vidas. Às vezes é algo que a gente precisa realmente refletir, porque quantas vezes a gente não deixa realmente de fazer várias coisas que realmente desagradam a Deus, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas a gente continua tendo problema com o irmão, a gente não respeita uma autoridade, um líder, a gente não libera um perdão. E por isso que eu falei que é muito do eu, porque a gente parando para pensar numa visão de reino, o que é mais importante? É o meu orgulho de não querer resolver um problema, mesmo que o outro esteja mais errado ou esteja errado, ou o reino de Deus?
Nos PGMs agora a gente tem estudado bastante sobre isso, estudado como que, às vezes, alguma barreira de relacionamentos, um perdão que não é concretizado, uma mágoa que fica no coração, uma dificuldade de relacionamento, como que essas coisas afetam o reino, afetam que o Senhor possa fazer muito mais através das nossas vidas. É algo realmente para a gente pensar o quanto que eu tenho me permitido viver realmente, completamente o novo de Deus para a minha vida, e o quanto que eu só quero, eu vou ver que aquilo ali está erradinho, eu mudo aquilo ali. Daqui a pouco eu vejo aquilo ali, eu mudo aquilo ali. Aí eu mudo aquilo ali, eu mudo aquilo ali, mas na verdade, quando eu vou ver, eu estou igual uma coxa de retalho. Em vez de poder ser algo completamente novo, eu sou algo completamente remendado. E continuando ainda nesse versículo, algo que me chama também a atenção, porque muitas vezes a gente compra uma roupa nova. Aí eu estou lá com aquela roupa nova, e aí eu uso aquela roupa 1 ou 2 vezes, aí daqui a pouco eu jogo aquela roupa no fundo do guarda-roupa, naquela gaveta ali que eu não abro muito, aí fica lá no canto. Eu nem lembro que ela mais existiu. Aí daqui a pouco a gaveta, a roupa está lá com mofo, está com teia de aranha, a traça comeu, deixou um monte de furinho. E aí eu quero pegar, daqui a 3 anos eu quero usar aquela roupa. Não tem como. Às vezes a gente acaba fazendo um pouco isso com o nosso relacionamento com Deus. A gente até tem uma vida nova, a gente aproveita esse momento inicial, mas aí a gente pega e coloca no cantinho. Não é aquilo que a gente está sempre usando, sempre lavando, sempre renovando. E, na verdade, o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser diário, ele tem que ser renovado a cada dia. A gente tem que ter uma vida todos os dias consagrados a Deus. Muitas vezes a gente já tem um tempo de evangelho e eu falo isso, já estou fazendo já 9 anos que eu me converti, está pouquinho ainda em comparação a muita gente, mas já vai ficando um tempinho e às vezes a gente acaba agindo por conta própria, a gente acaba esquecendo um pouco sempre de ter aquele relacionamento tão íntimo. E muitas vezes a gente é tentado a pensar assim, há 5 anos atrás eu fazia, então está tranquilo. Aí pensa no nosso relacionamento com Deus, há 10 anos atrás Deus falou uma palavra comigo. Há 5 anos eu tive uma experiência com Deus. E a gente para pensar, e semana passada? E ontem, o que o Senhor tem falado nos nossos corações? Se a gente parar para analisar de uma forma mais próxima, o quanto que a gente tem mantido esse relacionamento diário mesmo com Deus. E foi engraçado que essa semana tive uma experiência no trabalho que falou muito comigo nesse sentido. Eu trabalho de escala de turno, então às vezes eu trabalho à noite também. Eu cheguei lá à noite e só tinha um procedimento para fazer, que era algo, assim, é um pouco complexo e demora um tempinho para fazer, mas eu já estava tranquilo, já tem tempo que eu faço aquilo, então já manjo, vamos dizer assim, né? Aí cheguei, poxa, só tem isso, tranquilo, rapidinho faz, tal, só acompanhando na hora aqui. Irmãos, deu tudo errado. Foi engraçado, até o que eu achava que não teria como dar errado, deu errado. Foi algo muito louco. E eu comecei em alguma etapa lá desse procedimento, dá para fica mais tranquilo, só precisa acompanhar assim. Eu comecei a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu comecei a orar, eu comecei a falar assim, Senhor, eu estou acostumado.
quando eu comecei a falar, eu estou acostumado a fazer sempre, quando eu não consegui nem terminar a frase, o Senhor já começou a falar ao meu coração. E na mesma hora eu pedi perdão e entendi que, na verdade, eu não sou nada. Não sou eu que estava fazendo, que eu consigo fazer. Se eu consigo fazer, é porque o Senhor me permite fazer. É porque Ele me deu capacidade de ter um domínio sobre aquilo, de ter uma facilidade para conseguir fazer. E muitas vezes a gente fica agindo no nosso dia a dia completamente sem um direcionamento, às vezes, claro de Deus, sabe? Tomando decisões, tomando direções, e sem parar para pensar, onde é que está Deus nisso? Onde é que o Senhor está me direcionando para isso? E eu gosto muito da história de Davi, e uma das passagens que me chama mais atenção de todos os textos que fala sobre ele, é quando ele vai lutar com Golias. Ele estava falando lá, quem é esse filisteu incircunciso? Ele começou a falar lá em volta do acampamento de Israel, lá na frente de batalha. E até que falaram, leva esse cara aí para o rei. Aí levaram para o rei Saul, e ele falou a mesma coisa para o rei. E Saul virou para ele e falou, rapaz, olha o teu tamanho. Você não é muito grande, não é um cara treinado. Golias tem quase 3 metros de altura. E é interessante porque tem uns caras que são altos, mas são magrelos. Alguém já tem uns caras que são altos, mas são magrelos, então não dá muito medo. Mas Golias era quase 3 metros de altura e treinado desde sempre para a luta. Eu imagino o braço desse cara. Devia ser da grossura desse púlpito aqui, da grossura de Davi, o braço do cara. Só a lança dele, a ponta da lança, acho que tinha 7 quilos. Então, o cara era grande. Mas aí Davi fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala assim, eu sou pastor de ovelhas. Aí quando vem um leão ou um urso, pega a minha ovelha, eu vou atrás, bato nele, consigo recuperar. Ele diz assim, se o Senhor me ajudou com o leão e com o urso, Ele também vai me ajudar a derrotar esse filisteu. E aí, assim, a gente para pensar, é uma coisa assim, não é algo tão comum a gente matar um leão ou um urso. Não é? Se entrar um leão ou um urso aqui, todo mundo vai sair correndo. Mas eu fico vendo assim uma certa caminhada de Davi, um processo. Talvez se fosse meses atrás, ele estivesse falando, de vez em quando uma ovelha minha some, e aí o Senhor me ajuda a recuperar. De vez em quando, uma ovelha lá se atraca com a outra, as duas embolam lá, e o Senhor me ajuda a separar, me ajuda a resolver. Mas ele já tinha experiências com Deus no dia a dia dele. Aquilo ali, lutar com o leão e o urso, era o dia a dia dele. Era o trabalho dele. Era aquilo que ele fazia diariamente. E ele tinha, naquele dia a dia, nos problemas do dia a dia, ele tinha experiências com Deus, para que quando tivesse situações maiores, ele pudesse ter fé e confiança de que Deus ia ajudar ele. Às vezes tem um chefe no trabalho te enjoando, tem um problema que você não consegue resolver, tem uma dificuldade em casa, e às vezes a gente é realmente tentado a querer já agir rápido e agir pelas próprias mãos, mas a gente perde muito a oportunidade de deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, de ter experiências com Ele, em situações pequenas. Por isso que eu disse a situação do meu trabalho. Era algo simples, algo que eu estava acostumado a fazer, algo que não estaria muito problema, mas é nessas coisas que a gente precisa entender, eu não sou nada, e é o Senhor que me permite que eu consiga fazer todas as coisas. E eu queria, só para reforçar isso, eu queria abrir em Isaías 43, o versículo 18, só para
É isso aí. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Muitas vezes a gente está vivendo no passado. A gente vive daquilo que o Senhor já trabalhou na minha vida, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor... realmente são importâncias. É muito importante que a gente tenha experiências com Deus para reforçar, como eu falei, acabei de dar a experiência de Davi. Mas é extremamente importante que a gente continue vivendo essas experiências a cada dia. Eu não tenho que só viver daquilo que passou há 10 anos atrás. Eu tenho que buscar viver aquilo que o Senhor falou comigo ontem, semana passada, em diversas situações. Eu tenho que permitir viver experiências com Ele. E agora eu queria voltar a Lucas 5. Eu queria ler o versículo, a partir do 37, vai chegar até o 39. 37 vai chegar até o 39, que eu quero falar sobre o 39. E diz assim: ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E eu vou dizer para os irmãos, eu por muito tempo fiquei intrigado com esse versículo 39. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Eu ficava assim, como assim? Então o velho é melhor? Eu ficava naquilo, eu ficava pensativo. E é interessante porque esse texto, ele tem também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Mas só no de Lucas que tem esse versículo 39. Só beber uma aguinha aqui que... A mão está tremendo um pouquinho, mas... E aí, há um tempo atrás, eu ouvi uma pregação que falou um pouco sobre isso. Eu comecei a entender de Deus uma coisa que eu achei muito interessante. Porque é interessante que no versículo 37 e no 38 fala assim: a gente tem que pôr vinho novo em odres novos, para aquilo ali não se perder. Para aquilo ali ser bem armazenado e continuar. E aí a gente segue a sequência. Eu pego o vinho novo, eu boto num lugar que vai ser bem armazenado, para ele permanecer. O vinho novo, armazenado, permanecendo, com o tempo, fica um vinho velho, um vinho amadurecido. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente não permite que as experiências que o Senhor nos permite passar, que aquilo que Ele tem trabalhado no nosso coração, às vezes continue e fique bem armazenado no nosso coração, para que no futuro aquilo se torne algo melhor. Inclusive, até eu vou dizer, esse texto, inclusive, foi um pouco disso. Eu, por muito tempo, às vezes, entendi um pouquinho de uma forma, e só uma interpretação mais simples um pouco, e com o tempo, aquilo bem armazenado no meu coração, estou sempre trabalhando aquilo, com o tempo, se tornou algo melhor. Me deu uma visão mais ampla do que aquilo que está querendo dizer. A gente precisa, é como se fosse, essa parte eu vejo, por isso que a gente finaliza esses versículos, porque é como se fosse a concretização do resto todo. Eu tenho que viver uma novidade de vida, eu tenho que manter aquilo ali sempre renovado, e que aquilo ali fique bem guardado dentro de mim. Eu tenho que ser um lugar, uma vasilha, vamos dizer assim, para que aquilo seja mantido dentro de mim, e que aquilo a cada dia vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e eu me torne alguém melhor. Será que talvez há 10, 15 anos atrás, alguém que te viu pode dizer: poxa, você é uma pessoa melhor, você se tornou alguém melhor, você se... quase. Ninja meio aqui, hein? Rapaz. Foi Deus, foi não.
Será que a gente pode ter realmente ouvir isso das pessoas, que a gente tem se tornado algo melhor? Não só de quando você, eu me converti, então hoje eu sou melhor, mas dentro do tempo que você já tem no Evangelho, já tem no relacionamento com Deus. Será que ano passado, alguém te vendo ano passado e esse ano, será que alguém pode, você está melhor, você tem crescido, tem evoluído? A gente precisa constantemente estar em evolução, estar em crescimento, estar amadurecendo naquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. E eu queria já começar a encerrar. Em Mateus, tem um texto em Mateus 22, Mateus 22, eu vou ler do 10 ao 13. E esse texto, assim, eu queria pegar só, na verdade, uma partezinha dele, porque eu acho um texto interessante, é uma parábola também que Jesus conta, sobre um banquete de casamento. E ele vai contando e ele fala assim, que o reino dos céus é como se fosse um rei que deu um banquete de casamento. Aí chamou os convidados não quiseram vir. Chamou de novo, não quiseram vir. Aí falou para o servo, chama então, quem tiver, chama e traz. E eu vou continuar, porque eu não peguei desde o primeiro versículo, mas dá para a gente entender. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria mais me ater nesse momento a esse homem que não estava vestindo roupa nupcial. É como se ele fosse numa festa de casamento e não estivesse vestindo a roupa adequada. E a gente sabe como é, principalmente as mulheres não gostam nem de repetir roupa de casamento, né? Ainda mais se tirou foto. Foto, ferrou, né? Não tem como. Não pode repetir, tem que comprar outra. Só se for assim, é um casamento de um amigo do trabalho, é o casamento de um primo de terceiro grau de não sei quem. Aí ainda dá para repetir, senão fica complicado. Mas a verdade é que eu acho também, pegando aquilo que a gente falou, eu acho difícil a gente ir na festa de casamento com a roupa de quadrilha, aquela roupa cheia de recorte, cheia de retalho. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Como também você não vai pegar aquela veste que você estava lá 10 anos guardado no fundo do armário, pegar e vai usar. Não existe, não tem como a gente fazer isso. Provavelmente ela vai estar cheia de furinho de traça, vai estar manchada, vai estar sem cor direito, não vai estar legal. A verdade é que a gente muitas vezes leva o nosso relacionamento com Deus como se na hora que Jesus voltar, eu me acerto. Aí pego aquela roupa lá que está lá e vai dar tudo certo. Ou então bota essa roupa mesmo que está toda remendada, que está tudo certo. Mas não é assim. A gente precisa entender que a nossa vida com Deus precisa ser a cada dia renovada, precisa a cada dia, a gente precisa ter um relacionamento que a gente se surpreenda com Deus, que a gente encontre algo novo, que encontre uma palavra que Ele fale ao nosso coração. A nossa vida é dinâmica, ao mesmo tempo, a nossa vida com Deus também pode ser. A cada dia Ele pode nos dar um direcionamento, Ele pode nos aconselhar, Ele pode nos direcionar, Ele pode nos mostrar algo. E a gente muitas vezes perde isso porque a gente não vive esse relacionamento assim.
Eu queria abrir um versículo que está lá em Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Ele diz: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E eu vejo um morno de duas formas. Ou é um frio, que esquentou mais ou menos, aí está ali, né? Esquentou um pouquinho, então está mais ou menos. E aí é como se fosse uma roupa toda remendada também. É uma roupa velha. Aí eu vou pegar um remendozinho, esse mais ou menos. E tem o outro, que é um cara que está quente, aqueceu. Mas é igual uma panela, se você botar água para aquecer, ela pode ficar muito quente, fervendo. Desligou o fogo, ela vai esfriar e ficar morna. É como se fosse aquela roupa nova que você pega ali e joga no fundo do armário. Se você não continuar aquecendo aquilo todo dia, vai ficar morno. E muitas vezes é engraçado porque a gente acaba tendo um relacionamento com Deus assim, porque a gente acaba esquentando, aí fica naquele primeiro amor, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Aí aquece. Aí a gente dá aquela desligada no fogo e deixa aquilo esfriando. Aí quando você vê que está ficando meio morno, ficando frio, você dá aquele gásinho, esquenta, aí não deixa nem esquentar muito, aí fica ali. Aí a gente acaba mantendo, em vez de a gente manter o padrão no quente, a gente mantém o padrão no morno. Dá aquela esquentada e para, a gente acaba, na média a gente está morno. E é uma coisa para a gente pensar, porque ele diz assim: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí eu queria finalizar com dois textos, voltando um pouquinho em Apocalipse, no versículo 2, no capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2, deixa eu só confirmar, versículo 5. Apocalipse 2, versículo 5. Na verdade, do 4 a gente pode até pegar, né? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E tem um 5 que eu queria pegar. Lembre-se de onde caiu. Isso é algo que é bem importante para as nossas vidas. A gente, às vezes... É engraçado porque... homem é difícil lembrar das coisas, né? Às vezes perde... Eu, lá em casa... Na verdade, a esposa é uma bênção na vida do marido. Se não tivesse, o homem ia perder muita coisa pela vida, porque a mulher, ela sempre acha. E sempre no lugar que você já procurou. Isso é um mistério do universo. Parece que abre uma nova dimensão e aparece exatamente onde você já tinha procurado. Mas é engraçado porque muitas vezes a gente não consegue lembrar de onde a gente caiu. Muitas vezes a gente vê que a gente não está naquele relacionamento tanto com Deus, mas a gente não consegue lembrar, onde que foi aquele ponto? Porque como diz o texto, lembra-te de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. A gente não consegue muitas vezes isso. E a gente não consegue porque... como que a gente vai voltar se a gente não sabe nem de onde que a gente parou? E aí é uma coisa para a gente pensar, porque se Deus que criou a esposa, criou a mulher para ajudar o marido a encontrar as coisas, Ele pode nos ajudar também a encontrar o momento onde que a gente perdeu ali o fio da meada. A gente precisa realmente colocar diante de Deus as coisas e
buscar, Senhor, aonde que começou a dar errado? Aonde que eu preciso voltar? Aonde que eu preciso retornar? Eu queria, só para finalizar agora realmente finalizar, um texto que está em Isaías 42, 3. Esse é um texto que, particularmente, eu gosto muito. Isaías 42, 3. E já é esse texto é na verdade, uma profecia em relação a Jesus. E fala várias coisas, fala do servo do Senhor. E nesse texto ele fala assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. A gente falou todas essas coisas aqui. O Senhor, na verdade, a cada dia, se a gente buscar, Ele nos mostra algo, Ele nos mostra algo que precisamos mudar, precisamos melhorar. E Ele não faz isso para dizer, não, está tudo errado, eu não quero você, olha só, e apontando, e como se fosse uma pessoa assim, imagina alguém chegar aqui com a roupa toda de carnaval, de palhaço, ou todo igual de roupa de quadrilha. A gente, às vezes, alguém poderia apontar, esse daí, olha a roupa dele. Mas Jesus não faz isso com a gente. Como diz o texto, aquilo que não está muito legal, Ele não vem para apagar. Ele não vem para destruir o que já não está muito legal. É pelo contrário. Ele vem para realmente nos trazer de volta. Ele vem para nos trazer ao ponto onde a gente parou, o ponto onde que a gente deixou de ter aquele momento. Se a gente está meio morno, Ele não vem para jogar gelo em cima e esfriar de uma vez. Ele vem para dar aquela acendida no fogo e o negócio voltar. Eu queria que a gente realmente refletisse na nossa vida, refletisse que roupa a gente tem usado, como que tem sido o nosso relacionamento com o Pai. Queria convidar o pastor Zé para estar orando para a gente, para finalizar, e que a gente possa estar refletindo sobre essas coisas da nossa vida. O Senhor nos quer perto dEle. O Senhor nos quer perto dEle. Convidar você para, se você está com desejo nessa manhã de renovar as suas vestes diante do Senhor, de estar colocando realmente esse propósito diante do Senhor, ficasse de pé para a gente estar orando junto. Vamos colocar de pé, vamos não remendar as nossas vestes, mas fazer aquilo que o Senhor faz com as nossas vidas. Ele renova as nossas vidas, Ele nos dá uma vida nova em Cristo Jesus, e por isso todos somos jovens no Senhor. E esse mês fala então a você que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos falou na manhã desse dia. Obrigado pelas vidas que estão de pé, ó Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, queremos nos renovar diante do Senhor. Queremos, ó Deus, não remendar, ó Deus, aquilo que não é possível ser remendado, mas queremos que o Senhor troque, ó Deus, as nossas vestes e nos coloque, ó Deus, com vestes novas diante do Senhor. Transforme as nossas vidas, Pai. Nos dê um novo coração igual ao Teu, Pai. Queremos, ó Deus, te pedir pela juventude, ó Deus, da nossa igreja, da primeira Igreja Batista de Campos. Queremos te pedir pela juventude desta cidade, Pai, pela juventude desse estado, desse país, ó Deus, desse mundo todo, Pai. Eles que neste dia, Pai, estão comemorando, ó Deus, se alegrando na Tua presença aqui, Senhor, no Teu altar, Pai. Cantando hinos de louvor, ó Pai, nesse mês da juventude,
onde eles consagram as suas vidas mais ainda ao Senhor, estão de pé, ó Deus, dizendo: Senhor, renova nossas vidas, Pai, renova as nossas forças nesse mundo que parece que a maré vem contra todos os jovens, vem contra a gente, Pai. Renova as nossas forças, Pai, para que cada jovem, Deus, para cada irmão em Cristo possa, ó Deus, continuar caminhando, ó Deus, no alvo que é Cristo Jesus. Ó Deus, não deixa Satanás enganar, ó Deus, o teu povo, ó Deus. Não deixa Satanás enganar a juventude, dizendo: eles são a igreja do amanhã. Não, eles são a igreja de hoje. Eles precisam caminhar na tua presença hoje, ó Deus, consagrar as suas vidas hoje, ó Deus, ganhar vidas para o Senhor hoje. Renova-nos, Senhor, na manhã desse dia, para saltarmos para uma vida nova na tua presença a cada momento, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Caio Moreira, que esteve aqui pregando a tua palavra, sendo espelho, ó Deus, do Senhor para as nossas vidas. O Senhor possa, ó Deus, estar abençoando, ó Deus, toda a sua vida, sua família, ó Pai, o seu futuro. Ó Deus, as vidas que estão de pé, ó Deus, é para marchar para o Senhor, é para seguir avante, ó Pai, para continuar marchando, ó Deus, diante, ó Deus, dessa terra e conquistando ela para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.